Bom dia. A gente está dando início, então, a mais uma mesa, agora com a Marianita, né? Como é conhecida. Te apresento, Mariana. Mariana Lima Bandeira se dedica aos estudos críticos da administração e tem interesses em temas sobre o comportamento humano e social, especialmente no que tange a questões sobre diversidade no mundo empresarial e processos inclusivos vinculados ao desenvolvimento. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela UERJ, em 92, tem mestrado em Administração pela UFMG, né, que é a Federal de Minas Gerais, em 99, e doutorado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, 2005. Realizou um pós-doc em Administração pelo Centro Universitário FEI, em São Paulo, é isso assim, né? E pós-doutorado no Programa de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, a Mariana é professora titular e pesquisadora na Universidade Andina Simão Bolívar, sede Equador, e coordenadora do doutorado em Administração da área acadêmica de Gestão. É coordenadora da especialização e mestrado profissional em Gestão de Talento Humano. É membro da Rede de Pesquisa em Responsabilidade Social desde 2005. Muito obrigada, Mariana. Te passo a palavra. Muito obrigada, Vanessa, por essas cálidas palavras. É bom ouvir ouvir o ERJ, o FMG. Eu adoro essa nossa língua, nosso idioma. Muito obrigada. Bueno, voy a hablar en español también para poder alcanzar la mayor parte de la audiencia. Bueno, ¿no? Sí, probablemente, porque la parte de emoción viene, ¿no? Todo. Y voy a intentar ser un poquito más corta para que ustedes puedan almorzar. Y não, imagínate, com todo gosto. Antônio, eu te agradeço especialmente porque não é solamente participar de um simpósio, mas é também ter voz aqui através de você, desse trabalho bello, e eu preparando a apresentação para falar um pouco sobre a cooperação acadêmica da Fundação Getúlio Vargas com nós outros na Universidade Andina, especialmente em essa construção de doutorado em administração. Muitas emoções, não? E um pouco topando temas que foram falados da mesa anterior. A corporalidade realmente se manifestou, porque é como viver de novo todos esses momentos. É também visibilizar alguns esforços que estavam invisibilizados até mesmo para mim. E isso me parece hermoso, trazer essas experiências. Nosso doutorado em administração da Universidade Andina Simão Bolívar foi construído, como sempre, que les dije já, em meio de tanto amor. Primeiro, porque minha história com a Fundação Getúlio Vargas, quando comecei o doutorado allá, eu hice um exame, em Brasil havia um exame para passar, para aprobar, que era um exame de la ENAMPAD, de la ANPAD, a Associação Nacional de Pós-Grado em Administração, que era super complexo, tinha lógica, matemática. Me fui a estudar de novo como se fosse para um concurso público, álgebra e etc., coisas que para mim eram meio complexas. E eu queria, só postulei, e depois com esse exame você postula para alguns pós-grados. Eu só postulei para a fundação porque eu queria estar aí. E eu ia à Fundação Getúlio Vargas durante todo um ano, entrava nas salas, porque essa época era aberto, não tinha nada de controles de entrada, saída. Entrava nas salas e me quedava assim, fazendo minha macumba, não? Mirando-me, me projetando aí, me imaginando aí. E então eu realmente desejava estar aí na Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Não sei. Talvez minhas ancestralidades, minha espiritualidade me pudesse responder algum dia, mas eu queria estar aí. E foi aí que realmente eu tive uma transformação em todas as minhas mentes. O doutorado em administração desta época não era tão americanizado, era muito latino-americanizado. Tinha a Fundação Getúlio Vargas uma importância em Latinoamérica, com seus professores, com suas investigações, com seu pensamento social, trazendo também o pensamento social à América Latina e reforçando esse pensamento social latino-americano também, através de seus professores.
Y he vivido grandes transformaciones porque las lecturas que nos presentaban ahí eran lecturas totalmente distintas de lo management, totalmente diferenciadas en términos de cómo hacer, ¿no? Era realmente cómo pensar la gestión, porque supuestamente organizaciones son conceptuadas en los libros de gestión como un conjunto de personas, seres vivos, seres integrales, que están juntos en prol de un objetivo. Y ese objetivo no necesariamente era financiero, es de generar desarrollo, generar bienestar. Y muchas de las herramientas de management creo que se olvidan de ese espacio de bienestar del individuo, del ser humano. Y la Fundación Getúlio Vargas, en su programa de doctorado en esta época, nos mostró todas esas visiones muy críticas. Entonces, yo tuve contacto con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, tuve contacto y lecturas también del posmodernismo, posmodernidad, ¿no? O algo así dentro de la literatura de Foucault, de Derrida, de Deleuze. Y claro, también algunos autores locales que trabajan mucho la cuestión, por ejemplo, Milton Santos fue también un autor importante, es geógrafo ya, pero también trabajando esa cuestión cultural, ese territorio vivo, en donde también emergen las organizaciones. Y ese fue la semilla de este primer doctorado en administración que nosotros creamos, construimos aquí en Ecuador. Inicialmente esa construcción tenía 4 voces. La de Fernando. Fernando ya estaba allá cuando llegué y me encantó. Este hombre, cuando habla con las manos y hablando, citando Julio Jaramillo, sin citar la fuente, me enamoré perdidamente. Y hoy tenemos 2 hijos lindos. Tuvimos 3, pero hoy son 2 hijos lindos, una perrita y toda una vida de historia de pasado y de adelante también. Y quien conoce a Fernando, él trabaja mucho con el pensamiento social latinoamericano, trajo Bolívar Echeverría para las discusiones nuestras, un filósofo ecuatoriano que se radicó en México, y con todos los lineamientos también, ¿no? Con Teotônio dos Santos, y entonces todas esas abordajes fueron traídas a nuestro doctorado en un primer momento. Por Fernando, ele foi coordenador, 2 cortes, e eu sou coordenadora por 2 cortes também. E sim, a turma, né? A turma de 2022, antes eram de 4 em 4 anos, porque dependíamos muito dos professores brasileiros. Ustedes van a ver aí na apresentação rapidito. E depois, agora, são de 2 em 2 anos, porque temos muitos docentes de la casa que estão também dictando classes em nosso doutorado. Então, traímos isto, e digo que foi amor, porque estávamos em Lima, vivimos em Lima 3 anos, e nos sentamos e dissemos, e por que não levamos o doutorado em administração para o Equador? E ele disse, será que está preparado o país? Eu falei, não sei, mas intentemos. E eu creio que funcionou, vocês vão ver. Então, criamos juntos, tivemos o apoio de Alfonso Troia Jaramillo, quem foi diretor da área de gestão, um homem de visão, um homem de muito amor em el coração, um líder dentro desses conceitos ideais e utópicos que aparecem nos livros. Ele era esse líder, esse é um ser humano incrível. E nosso querido reitor, fundador, Enrique Ayala Mora, porque tenho não só o respeito acadêmico e carinho, mas um carinho também imenso, porque abraçou essa ideia. Então, essas 4 vozes estão impregnadas em esse doutorado de administração. E depois tive que redesenhá-los para adaptá-los às funcionalidades que exigiam os organismos rectores. Então, com essa introdução larga, les apresento também um montão de fotos, porque me quedei com envidia de todo isso. Então, esse foi o primeiro doutorado em administração em el país, presencial, inspirado em nosso doutorado em administração da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, a EBAP, de Rio de Janeiro. Se inicia em 2007 e minha hija nasceu em maio de 2007, ou seja, eu passei restando também o doutorado, não?
De julho a setembro, nessa época, julho a setembro, a etapa presencial, eram 3 meses intensivos aqui em Equador, aqui em Campos, e durante 2 anos consecutivos, e depois ingressava a etapa de investigação. É uma proposta que profundiza, e todavía seguimos com esse ideal, de la ontología y las epistemologías de la administración con una lectura que promueve un pensamiento crítico. Entonces, algunas asignaturas que tienen nuestro, y por donde transitamos, ¿no? El pensamiento administrativo, no solo desde el management, pero también estudios organizacionales que interseccionan, dialogan con esas vertientes críticas, el espacio organizacional, el pensamiento utópico, teoria crítica e gestão social, perspectivas pós-modernas e abordagens também decoloniais, nós fortalecemos aí. E isso amplia a capacidade de viver, eu diria, incluso em las organizações de nossos doutores e doutorandos. ¿No? Essa é a nossa corte de 2007. Fernando, Fernando es este que está atrás de mí. Si ustedes no me reconocen, porque estoy mucho más joven, flaca, y etcétera, está atrás de amarillo y esta que en la mitad soy yo. Fernando hizo un trabajo de difusión, incluso en medios, en entrevistas y todo en la América Latina. Fernando es latinoamericano en su tránsito también. ¿No? Él se mueve en Colombia, en México, en Perú, en Argentina, en Paraguay, Uruguay, Cuba, todo. Sí, pasó un año en Cuba haciendo una especialización. Entonces, y conseguimos traer ecuatorianos, colombianos, bolivianos y hasta un norteamericano que fue perdido, que es este que está al lado del que tiene camisa morada, que es nuestro profesor de marketing, sí, se llama Scott Solberg. Y la siguiente, por favor. Esa es la corte de 2011, ¿sí? En esa corte tuvimos una colombiana, que es esa de celeste y pantalón azul, se llama Nancy Díaz, de quien tengo un especial cariño, aprecio y saudade, porque ella se fue de nosotros, lamentablemente. Por favor. Em primeiro convênio com a Fundação Getúlio Vargas, que obviamente não só nos inspiramos, mas também buscamos apoio de nossos docentes. Estão grandes nomes que, em área de administração, são muito conhecidos e reconhecidos. Professor Paulo Mota, não? Paulo Mota foi criador do doutorado em administração allá em la UBAP, coordenador durante muito tempo, um homem também de grande generosidade. Eu creio que todos são maravilhosos, não? Abaixo de Paulo Mota, o professor Eduardo Airosa. Ele trabalha com marketing, mas um marketing crítico, um marketing que trabalha muito na questão também de bom viver, e me parece interessante. Ao lado de Eduardo Airosa, há Fernando Tenório. Fernando Tenório é o padre de, vamos poner comillas assim, da gestão social em América Latina. Ele incluso está todavía muy activo, creando ahora las redes de gestión social en América Latina. Es también una persona muy generosa en todos sus conocimientos. Encima de Fernando Tenório está Marcelo Milano. Marcelo Milano trabajó con teoría institucional. Él migró de norte, Rio Grande do Norte al Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, después Rio de Janeiro, después a Ecuador, y lamentablemente falleció, pero también muy preocupado con la teoría institucional, con las institucionalidades. Al lado de Marcelo está Popín. Antônio Popín também transita entre Fundação Getúlio Vargas de Rio e São Paulo, e também trabalha muito com inovação. Abaixo, Paulo Emílio Matos Martins, que é um poeta, e também um engenheiro, que uniu essas duas linhas de pensamento para trabalhar o pensamento utópico nas organizações. E habla de las organizações como um espaço simbólico organizacional, não? Joaquim Rubens, do lado direito, também trabalha governança, estratégia, e Delane Botelho, abaixo,
trabalhava também marketing. Então, esse convênio tinha vários professores brasileiros, tinham poucos professores equatorianos, em função mesmo de ser o primeiro doutorado em país, não? E todavia não começava a ola que houve em Equador em 2008 de la avaliação da universidade, de potenciar a investigação em vários campos de conhecimento. Yeah. A partir de aí, nessa época também, nos unimos à rede Abras, que é uma rede que Paulo Emílio gestiona até hoje, e essa rede estava na Fundação Getúlio Vargas, passou para a Universidade Federal Fluminense e trabalha desenvolvendo todos os anos um simpósio, um conversatório sobre pensamento social brasileiro. A partir desse momento, começa também não só a trabalhar com a administração brasileira, mas também a administração equatoriana e latino-americana. E Rede Pilares, que é uma rede de pós-grados de investigação. Aqui há uma diferenciação de pós-grados de investigação com pós-grados profissionais e estudos da organização. Tivemos, nessa época, também 2 livros gestionados. Estudos organizacionais desde Sur foram livros das teses, não? Os capítulos são as teses de alguns dos doutores, e a Administração Pensamento Social foi derivado de um evento que foi desenvolvido em 2014 também, traindo como esse pensamento social dialoga também com a administração. Queríamos romper esse paradigma que a administração era só o quehacer. Sim? Hijos Nuestros, REOIT, Rede Estudos Organizacionais e Tecnologia. REOIT é uma rede de estudos organizacionais criadas na Politécnica Nacional, que está aqui ao lado, sim? E também o programa de doutorado em, creio que gestão tecnológica, também gestionado a partir do nosso doutorado, porque doutores nossos foram criadores dessas 2 questões aí. Agora, nossas grandes personalidades. Nosso vice-reitor e atualmente é docente de doutorado da Universidade Andina, Wilson Araque, ele foi doutor por la primeira corte. O seguinte. Aqui temos outro reitor, Fabrício Guevara Viejo. Fabrício é um personagem. Ele consegue manejar fundos públicos e ampliou a UNEM, a Universidade Estatal de Milagro na Costa, de tal maneira que ele como melhorou sua infraestrutura, ampliou, não sei, de 6.000 a 60.000 estudantes, eu creio que 70.000 estudantes, e têm presença em todo o território nacional com educação, melhorou muito a investigação. La Costa, Universidade Estatal de Milagro, UNEM, La Costa, não? Incluso foi a anfitriona desse congresso de responsabilidade social aqui. E hoje, recém inaugurou uma sede em Espanha. Então, querem também trabalhar com Estados Unidos, não? Como amplia, não? Como é essa visão de uma universidade que quer melhorar e integrar a vida de todos os equatorianos, reduzir um pouco a desigualdade. E a mim me parece que sim, tem uma huella de nosso programa, porque trabalhamos bastante com esse tema da integração também. Nosso querido Francisco Salgado é reitor também da UDA, da Universidade de la SUAY. É uma universidade privada, mas ele ha transformado também campus da UDA com questões de sustentabilidade, reformou um pouco a magia, as carreiras que estão aí, incluiu incluso antropologia, porque algumas carreiras aqui, filosofia, antropologia, estão morrendo em las linguística. Ele se apuesta em isso, apuesta que temos sim que ter, mesmo que não tenha tantos estudantes quanto les gostaria, por números e cifras, sim, ele crê. Então, a mim me parece muito interessante essa parte. Sua tese, incluso, trabalhou muito com o Guerreiro Ramos, não? Que é um crítico dentro da gestão da administração brasileira. Nuestro Duvan Ramírez é reitor da Universidade de Manizales por 2 períodos seguidos também, trabalha muito com empreendedorismo, mas dentro de um empreendedorismo social, não? Que busca também melhorar a vida humana. Seguinte, por favor.
Andrés Abad Merchan, atualmente também é professor de nosso doutorado, um gênio, não? Trabalha com epistemologias, ontologias da administração, um gentleman também, foi decano do IAEN, do Instituto de Altos Estudos Nacionais, como a ENAP de aqui, sim? A Escola Nacional de Administração Pública, e é professor principal da Escola Politécnica Nacional. Siga, por favor. Alguns que também se destacam de nosso programa e são vidas transformadas. A mim me gusta pôr as fotos, me encanta a imagem, também para mostrar as vidas atrás dos nomes, não? Antônio Franco é docente e investigador da Escola Politécnica, trabalha muito com questões de gênero, sorpresamente, porque trabalhava antes de entrar no seu doutorado muitas questões mais mecânicas da gestão. E é uma transformação interessante. Irma Jara, ela foi incluso já assessora da Presidência da República e hoje é docente e investigadora da IAEN, também é experta em administração pública. Sim? Silva Maluk, docente da ESPOL, eu considero a ESPOL a melhor universidade em Equador. A ESPOL é uma escola politécnica do litoral, também tem temas de gestão, de economia, e estão muito preocupadas com o processo de acreditação também. E, por exemplo, havia um tempo que a ESPOL era buscada para estudar biologia marinha, não? E foi candidata a vice-prefeita de Guaias, que quer transformar vidas também. Efraim Naranjo, também, da Escola Politécnica Nacional, foi decano também e fundador da REOIT, e é investigador invitado em Brasília em várias conferências, várias universidades, Unijuí também, ele sabe dar classe. Alguns outros nomes, isso estou falando da primeira e segunda corte, que já temos doutores, não? Carmen Daza, da Católica, Antônio Troia, da Andina, esses dois já estão jubilados. Cláudia Bandina, a última notícia que supe, o ano passado estava indo aos Estados Unidos, é professora em alguma universidade dos Estados Unidos. Simão está em Cauca, Luiz Gutierrez em Medellín, também está por jubilar-se. Vale Vera, da Escola Politécnica de Manabí. Mariela Oviedo está em SRI, mas se destaca também aí com uma visão acadêmica dos processos de gestão, vamos dizer assim. Javier Barragán está em IAEN, CNT. Álvaro Sainz, da USP Flaxo. Santiago Ramírez, parece que é diretor de planificação da Universidade da América. E o Scott, ele é o diretor de uma ONG. E tivemos que ser a Minance, que faleceu em 2016, e Eduardo Moran, uma alegria, também falecido de um câncer fulminante. Pero dois destaques de nosso programa, porque eram pessoas também que estavam transformando vidas. Durante 2013 e 2019, esse doutorado tuvo que passar por um rediseño para ser aprovação em los organismos retores. Tuvo várias questões políticas, que por isso não é que nós estávamos perezosos, escrevemos uma linha por dia, não. Não, é por questões políticas que não pudo ser aprovado. E, finalmente, em 2021, aprueba o novo desenho de programa, com a inclusão de assinaturas chamadas tópicos especiais, para incluir todos os docentes de nossa área de gestão. Incluímos um acompanhamento de encontros de teses para garantizar que todos possam desenvolver suas teses em um período, um ciclo não mais, porque eles podem ter direito a uma segunda matrícula. Ampliação de assinaturas metodológicas avançadas. A metodologia passou de 1 a 3. Não? 3 matérias de metodologias e um curso avançado de metodologia também que melhora a capacidade metodológica. Yeah. Convênio com a Fundação redujo a 4 docentes, porque incorporamos mais docentes em nossa academia. Sim, por favor. Tuvimos a organização de um congresso de Red Pilares, e aqui tuvimos, eu creio que umas 60 pessoas, poucas, pero presenciais, não? E umas 100 e picos online. E foi um congresso muito bonito, muito emblemático. Eles mesmos disseram que foi o melhor congresso, e isso sim, creio que há que ter orgulho, porque me parece que a Andina sim sabe ser muito anfitriona. Sim? Você estava, não foi?
Lindo, grandíssimo, muito emocionante. Enrique Ayala estuve aí à frente também para apoiar na organização. Recuperamos um espaço, Estúdios da Gestão, em onde se difundem as investigações e conseguimos também graduar ao Santiago Ramírez, que não havia sido graduado das cortes anteriores. Eu creio que também isso é um grande logro, não? Também participamos com um projeto Print de CAPES, em uma investigação sobre a participação e a toma de decisões em organizações coletivas. E de aí derivou um livro chamado Cohesión Social em Organizações Coletivas. Estou mostrando isso mais para que vocês vejam que nosso doutorado em administração não é só de management, não? Trabalhamos com outras funções, aí, com outras visões. Hicimos um esforço, eu diria sobre-humano, por vários motivos, de visitar Brasil em el ano passado. Fomos com recursos próprios, já? Fomos à Fundação Getúlio Vargas, de Rio, de São Paulo, fomos ao Centro Universitário FEI, fomos ao Parque de Inovação Tecnológica de São José de Campos, fomos a visitar o projeto Lagoa Viva de Maricá. E esse esforço todo era não só para mostrar aos estudantes que nos acompanharam que a academia pode estar muito vinculado, a academia de management pode estar muito vinculado ao desenvolvimento científico, mas também social. E todos esses espaços, todas essas iniciativas e experiências, eu creio que foram engrandecedoras e nos permitiram também plantear um convênio com a FEI e eles participarem do programa Móvel América. E aí estão. Há 3 estudantes que estão passando nesse momento, aprovaram todo o processo seletivo do Brasil, estão trabalhando suas investigações, dando classes, falando portunhol, pero tão felizes, dizem que nunca viram uma experiência. E, efetivamente, a Academia de Administração, pelo menos em Brasil, está muito avançada, tem um compromisso com o estudo, com a investigação fantástico. Outras alianças vieram de aí, a Universidade Federal de Tocantins, que tem um programa de desenvolvimento territorial maravilhoso, incrível. Estão criando agora um parque de inovação tecnológica, conseguiram recursos de não sei quantos bilhões de reais para poder construir esse parque de inovação em Tocantins. A Universidade Nacional de Brasília também se está apontando para receber nossos estudantes futuros allá para o programa Móvel América. O Congresso de Responsabilidade Social foi financiado por la UNEM e também vino gente internacional, foi um congresso internacional aqui, eu creio que isso também gerou grande impacto na vida das pessoas. E PPGECTIAS, que é o Programa de Pós-Grado Binacional da Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro também, e o Centro Universitário FEI, que tem um programa de pós-grado em administração. Pese que a FEI é conhecida por suas engenharias, também a administração tem... Já vês? Aqui me corte de 2022, sim, todos felizes com o professor Joaquim Rubens, que dá desenho de teses. Sim. Essas bolsitas aqui, esta corte é muito compartidora de golosinas. Sim, Justo estuvo com nós, sim, é esse que estava aí, não? Ele pide aplausos para todos. A seguinte... Aí, nossa corte de 2024. E adivina quem está na mitad? Le invité a que nos dê classes de escritura acadêmica e vai dar outro curso também para a corte de 2022, não? De escritura acadêmica também. E aí estão os alunos e também alguns docentes. Vocês veem que Wilson Araque também está aí, se você vê, Fernando Lopes também está aí, o Andrés Abad também está aí. Eu também estou com meu tradicional poncho verde, amarillo e roupa verde. A Mônica também. Quem está mais? Eu não vejo. E a corte seguinte, e a corte de 2024 em classes com o professor Paulo Emílio, não? O professor Paulo Mota deu classes online à distância esta corte. E claro, seguinte e última, já estão começando a caminhar,
¿no? Ese foi um congresso que os 5 estudantes se autofinanciaram da Corte de 2024 para apresentar seus projetos doutorais, fizeram ponências, então participaram de um processo de seleção de ponências. E eu queria pôr aí as 2 outras iniciativas que tivemos, uma com o professor Paulo Emílio, mas não encontrei a foto, e hoje também tomei uma foto de Caro aqui, mas não consegui pôr, mas Caro também é nossa doutoranda, e enfim, não? Bueno, muitas graças. Era um pouco a história, não? História com amor, história com vidas, com emoções, com muertes também, pero estamos seguindo com esses diálogos e tentando transformar vidas. E foi muito energizante este encontro. Muitas graças, Antônio. Muitas graças a todos. Te agradezco mucho. Voy a pasar la palabra a quien quiera preguntar, comentar. Antonio. Profesora, muchas gracias por, así como Santiago, ¿no? Son personas muy generosas, personas muy abiertas a la escucha, a una escucha estructurada, ¿no? Que visa articular acciones conjuntas, ¿no? Y yo creo que todos tenían que estudiar gestión, algo de gestión. Todos aquí gestionan algún tipo de proyecto, seguramente. Así que el área de ustedes es fundamental, ¿no? Y por esto mi pregunta va en este sentido. Por ejemplo, el profesor Fernando había establecido convenios con el IBEC por el tema de la suficiencia de la lengua portuguesa, ¿no? Con los estudiantes del IAEN, en la época que fue rector en el IAEN. Entonces, mi pregunta, Mariana, sería en este sentido de cómo, por ejemplo, para los temas de lenguajes, de culturas, cómo, por ejemplo, nosotros, profesores lectores, podríamos aportar en el programa de gestión. Tal vez no solamente yo, sino que otros profesores que están aquí también. Mi pregunta va en este sentido, para que pensemos en ideas, ¿no? No para contestar ahora, pero que lo pensemos con calma. Esto, gracias. Es interesante, ¿no? Yo nunca havia pensado nisso antes em termos de idioma de português em nossa universidade, porque de algum modo creio que como todo brasileiro que chega aqui e habla um pouquinho, entende o espanhol, não se veia a necessidade. Sin embargo, quando Fernando, há pouco tempo, tentou gestionar, eu creio que gestionou sim um curso português com Kátia da IBEC, para professores da UNEM, eu supe que há uma norma, uma lei equatoriana que diz que os professores, para ascender em escalafón, têm que demonstrar a suficiência de um segundo idioma, não? E este pode ser qualquer, pode ser quichua, pode ser espanhol, pode ser italiano, pode ser, não? E eu não sabia isso. Aqui na universidade não creio que haja esse tipo de requisito, pero eu creio que poderíamos pensar em de repente trazer essa demanda para cá, não? Não sei se vai ser possível, porque já em termos de inglês, por exemplo, temos um curso de leitura, alguma coisa assim em inglês, não é certo, Caro? Não tem um nome, leitura em inglês, alguma coisa assim sim, para fins acadêmicos, e isso é suficiente, por exemplo, para que os estudantes possam ingressar a los posgrados aqui como requisito. Agora bem, eu creio que, mais allá do idioma, o trabalho que você está fazendo, por exemplo, de redação acadêmica, é muito importante, porque não é só a redação está basada na leitura, não? E eu levei um tempo para entender isso, não? Então, a mim me parece que o programa poderia fortalecer a redação acadêmica, e especialmente agora que o Equador está passando por um momento de que os posgrados vão ser evaluados para a qualidade e as acreditações e necessitam publicar. Então, há uma coisa meio, não sei se seria esquizofrênica ou bipolar. Por um lado, não? Houve uma ola há pouco tempo atrás de vamos graduar a lo máximo, então vamos fazer exames complexivos, isso em todas as universidades equatorianas, não? Vamos fazer exames complexivos, e os exames, você sabe, não pode ser assim, marque a única resposta correta, ou de repente puedes escrever e fazer desenhos, etc. E, obviamente, muitas universidades optaram por os exames assim de múltipla
escolha múltipla, opção múltipla, muitas graças, opção múltipla. E agora nos exige que os alunos que tenham publicações de los alunos. Então, não há fuente para fazer essas publicações. Aí, eu creio que há um espaço aí que poderíamos transitar. E não há fuente porque Equador tem uma cultura muito oral. Independente se estás em grupos indígenas ou em grupos outros étnicos, é uma cultura oral. Se você põe uns alunos de pós-grado que nunca leram, ¿se acuerdan que dijeron em arquitetura que não leem nada, então que nunca leram nada? Põe para exponer, o vocabulário é... Pero para escrever, de repente um ensaio de 3, 4 páginas é um dolor, assim, el alma, é um sofrimento, necessitam um ano, não? Sim, me pedem plazo. Então, a mim me parece interessante que podamos trazer isso aqui. E eu me quedei encantada com o programa Lectorado, não sabia realmente não tinha ideia deste alcance, sabe? Não é só escrever, ler, escrever, é muito mais. A mim parece que há que pensar em estratégias. Graças por la pergunta e a provocação, Antônio. Buenas tardes. Através do contato de Fernando com Lilbeck, entramos em contato com a Universidade UNEMI e já há uns 2 anos que temos professores, inclusive o próprio reitor estudou português, o vice-reitor e alguns professores da universidade continuam estudando e custeados por la própria universidade. É a própria universidade que paga o estudo de português para seu corpo docente. Que linda notícia saber isso. Assim. Eu creio que há que fazer mais mesmo, não? Há que fazer mais. Gracias, Katia. Por isso que dijiste, não? Temos a cultura. Todos que se acercam a mim, e mira que são muitos, vêm por la cultura. Querem falar algo, hablam assim, que bonitinho, ou qualquer coisa assim, pero, sabe, querem falar algo. É interessante. Sí, Marianita, cuéntanos, o sea, yo traje mi mirada sobre la Cátedra Brasil cuando llego acá, en este programa del lectorado. Pero ¿cuál es tu visión sobre la Cátedra Brasil? O sea, de antes del lectorado, por ejemplo, sería interesante escucharte sobre esto. Por ejemplo, ¿cuál es el rol hoy de la Cámara de Comercio Brasil-Ecuador? Por ejemplo, yo conversaba con Tomás que como que desaparecieron después del caso Odebrecht, ¿no? Hubo una dispersión de algunos agentes que financiaban eventos aquí en la universidad, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión sobre esto? Ah, entendi. Bueno, eu não tenho o conhecimento assim a profundidade, não? Pero mi percepção, o sea, que a Cátedra Brasil pode ser fortalecida a partir deste evento. Sim, eu não entendi. Eu creio que o que Michel me disse que a Cátedra Brasil se pode unir a iniciativas de contactos brasileiros em las diferentes áreas, não? Pero em verdade não. Eu creio que ao revés poderia funcionar melhor, que levaria adelante. Pero não sei se essa é uma estrutura que pode ser cambiada, não? Uma dinâmica que pode ser cambiada. De levar a Cátedra Brasil como, por exemplo, articular, ser um paraguas de los convênios, paraguas de los, ¿no? Ser las responsáveis por desenvolver eventos acadêmicos, culturais, sabe, ou de repente hasta de enseñanza, de docência do idioma, articulações, ou relações comerciais também, não sei. Eu, em verdade, não entendo todavia o rol da Cátedra Brasil dentro da relação com, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas ou com o seu doutorado, que sí tem bastante contato com o Brasil, não? Pero não sei como funcionam as cátedras, talvez minha ignorância. Talvez não está claro para a universidade mesmo, ¿no? Como debe funcionar, está por construirse talvez, ¿no? Y tal vez tú puedes ocupar este espacio porque eres profesora de planta también, ¿no? O sea, ahí pensemos, ¿no? Sí. Sabe, porque eu supe da Cátedra Brasil assim pouco mais a fundo através de você, não? De qual seria o rol, como foi criada a Cátedra Brasil, não? E mira que Antônio chegou quando
2022, ¿no? Y estoy aquí hace tiempo. No es un reclamo ni nada, es simplemente es, de repente, que a través de Antônio está volviendo a funcionar, assim, como Cátedra Brasil. E quizás, quando foi criada dentro de uma relação assim mais passiva com o Brasil, não? Que era o governo brasileiro que tinha as iniciativas e talvez seja um momento também de estabelecer uma fluidez. Que lindo que seria. Porque todos temos aí algum contato com o Brasil. Santiago já mostrou, não? O sea, então, estudos de literatura, assim, a Catherine Walsh também todo o tempo está sendo invitada por, não é mais professora, já se jubilou, mas transita todavía bastante em estudos sociais e globais, em administração, em comunicação, todos visitam, vão a ser congressos em Brasil, então, todos estamos fazendo, mas haveria que, de repente, consolidar, reunir, não sei como, não, organizar essa informação. Muchísimas gracias, profe, por la conferencia. Y quisiera saber cómo vi el trabajo de Caro que se desarrolló en ese programa, ¿no? Sí. Entonces me puse bastante curiosa para que nos hablara un poquito de las líneas de investigación del doctorado, porque siempre estamos hablando que, hablaste algo de que hay emprendedorismo, vi el trabajo de Caro, pero me gustaría saber las líneas en las que se desarrollan esos trabajos que se hacen ahí. Tenemos una línea de políticas y estrategia, y ahí viene el trabajo de Caro, ¿no? De políticas, y esas políticas pueden ser, dejamos abierto de propósito, a propósito, o sea, con intención. Podría ser dentro de políticas públicas, ¿no? En donde se inserta, pero también políticas institucionales, políticas organizacionales. Tenemos una línea de tecnologías de gestión, que ahí vienen, sí, los modelos más instrumentales, más funcionalistas, del cómo hacer, sistemas integrados de gestión y toda la cuestión de mediciones y etcétera. Y tenemos una de organización y gerencia, que es la parte más de comportamiento humano, y se insertan ahí líneas más críticas también. Por ejemplo, sufrimiento psíquico en el trabajo, emancipación, poder en las organizaciones, las culturas organizacionales como mecanismos también de opresión, ¿no? No solo de identidad o las identidades. Entonces, todo también se inserta en las... La autogestión de las comunidades ecuatorianas también son trabajos prácticos, son contenidos que están ahí en las asignaturas que se hacen. Claro, en la asignatura de gestión social se trabaja bastante, porque la organización podría ser también entendida como grupos sociales organizados. Entonces, ahí, porque también tienen todo un sistema de modelos de gestión. El Efraín Naranjo, que creó incluso REOIT, él trabajó, por ejemplo, en la comunidad de Salinerito, de cómo consiguen, a través de autogestión mismo, y, como decir, es un modelo de gestión social así, bastante interesante, porque ellos manejan también todos los procesos organizacionales de producción, liderados por un padre, que se llama Padre Polo, pero también van a tener problemas de sucesión, ¿sabe? Que son problemas organizacionales, pero también tienen ese proceso Es muy interesante, ¿no? El trabajo de Efraín también. Trabajó con etnografía ya y trasladó esos enseñamientos de la comunidad para un modelo de gestión. Bueno, la Federación de Cámaras Binacionales es un organismo privado que existe aproximadamente hace unos 20 años y se adscribe sobre todo a las relaciones que Ecuador tiene con algunos países. Entonces está Italia, Francia, está Reino Unido, está Brasil. Una de esas cámaras se reactivó justamente después del tema de Odebrecht y el anterior presidente era justamente el abogado Diego Villagómez. Era el presidente de la cámara que retomó obviamente este trabajo que, como todos sabemos, Odebrecht fue un caso muy complicado a nivel de toda América Latina y eso suspendió las actividades de financiamiento a todo nivel, no solo fue en el Ecuador, fue en toda la región latinoamericana. Esta federación agrupa, como le digo, deben ser unas 15 o 18 asociaciones de federación de cámaras binacionales que tienen secuencia con toda tipos de proyectos, desarrollos, cooperación, financiamiento.
Este trabajo que está haciendo Diego, que es mi amigo personal, yo lo conozco desde hace muchos años. Entiendo que fue el último presidente de la federación que tenía su sede en la Amazonas y Orellana. Ahí era el último piso del edificio, bueno, es un esquinero que está ahí en esa dirección. Y ahí él obviamente trató un poco de reactivar este tipo de temas. Puedo pasarle después del teléfono a Antonio para que él pueda conversar con él y le pueda direccionar a ver cómo se puede otra vez direccionar este tipo de situaciones. ¿Sí? Ai, muchas gracias. Lo que más extraño de esa época son los vuelos directos. Entonces, agradezco mucho a Marianita y al público presente por el diálogo, por su presentación. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias a todos.